Senhora... Tô sim, a senhora tá me vendo e me ouvindo bem também? Tá. Oi, voltei. Isso. Tudo bem. Então vamos lá. A problemática da obesidade infantil e na adolescência no Brasil já não é de hoje e também no mundo. Só que esse número aumentou expressivamente. Desliga a internet, desliga teu celular, Ricardo, tá caindo. Desculpa, professora, a conexão tá caindo. E, e esse problema se tornou um problema de saúde pública e também um desencadeador de doenças crônicas não transmissíveis. E essa preocupação vem ocorrendo porque está acontecendo numa fase de desenvolvimento, está acontecendo na infância e na adolescência. E algumas dessas doenças adquiridas nessa fase, elas podem ser levadas para a vida adulta. Então, ela pode diminuir a expectativa de vida e também pode aumentar uma maior morbilidade. Então, em cima dessa problemática, eu me fiz a seguinte questão: o que a gente tem de publicação que fale dos benefícios da atividade física como prevenção e tratamento de obesidade para essa população de crianças e jovens? De crianças e jovens. Então, nas minhas pesquisas, segundo a Revista Brasileira de Nutrição e Emagrecimento, um dos fatores que está causando tudo isso é a modernidade dos dias de hoje e a falta de atividade física. A gente está num mundo muito moderno que as crianças e os adolescentes têm acesso a muitas coisas, computador, videogame, então eles preferem usar esses recursos ao invés de fazer uma atividade física ou uma recreação, eles preferem estar dentro de casa sem fazer nada e, obviamente, ficando dentro de casa sem prática de atividade física, eles acabam comendo de forma errada. E a gente está no mundo onde salgadinho, muita besteira, é muito mais fácil e tem um acesso muito maior por esse público. Os pais também são responsáveis sobre isso. Os pais são responsáveis nessa questão da alimentação porque muitas vezes eles passam o dia inteiro fora e a criança tem acesso porque é mais fácil, é mais baratinho, deixa ali se ele sentir uma fomezinha, a criança vai lá e pega. Só que isso tá perdendo, tipo, tá sendo muito fácil e a criança não tem noção do que ela tá fazendo, o que ela tá ingerindo e ela tá engordando. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, crianças com menos de 5 anos era 38,2 milhões com obesidade ou sobrepeso no mundo. Então, assim, a prevalência que tinha de 75 de crianças e adolescentes obesos era de 4%. Para 2016 foi para 18%. Então, a OMS ainda tem um estudo que eles estão estimando que até 2025 no planeta crianças obesas cheguem a 75 milhões. Isso é muito, 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 muito. Então, assim, ainda para a OMS, eles falam que tem que ter um plano de política de prevenção à obesidade, incentivando um estilo de vida mais saudável e fisicamente ativo. E é aí onde o profissional de educação física entra.
como que ele vai passar um plano de treinamento ou de recreação para essa criança? Primeiro, como que ele vai saber se a criança realmente está obesa ou sobrepeso? Então a gente faz lá, né, o cálculo do IMC, também a gente pode fazer a bioimpedância, pode também usar o adipômetro, porém tudo isso não vai descrever totalmente a variação corporal da criança. E isso pode significar pouca especificidade no termo de associação de risco. Então, assim, criança obesa, adolescente obeso, tem os riscos, tem as doenças conhecidas que são através da obesidade, né? Como diabetes, colesterol, hipertensão, alteração ortopédica, dermatológicas, respiratórias. E se tratando de criança e adolescente, tem as psicossociais, que eles já ficam naquela, eu sou gordinho, eu não vou fazer isso, eu não posso, vão tirar sarro, a questão da aceitação. E por a obesidade ser definida como endógena, que é aquela que já é genética, no mundo, na população obesa, ela só é de 2 a 5%. Então hoje a gente está falando de uma obesidade exógena, é comportamental, é do ambiente, é questão de alimentação, é questão de atividade. Ah, opa. A falta de atividade física dessas crianças, recreação. Então, assim, é difícil a gente saber o que está desencadeando essa obesidade nessa criança e nesse adolescente. Será se é mesmo o alto consumo de caloria? Se é muito tempo no computador, no videogame? Será que ele tem alguma relação instável com a família? Que ele está descontando na alimentação para comer e não está querendo sair de casa. Porém, a gente tem suportes científicos que mostram as vantagens da atividade física na vida da criança e do adolescente. As crianças que têm a prática, o costume da prática da atividade física são crianças mais saudáveis, sem excesso de peso, têm uma melhor performance cardiovascular, melhor densidade óssea. E tem pouca recorrência de infecção das vias aéreas. Também esses efeitos da atividade física, quando iniciada na infância ou na adolescência, ela é levada para o resto da vida. Então, assim, ele cresce um adulto mais saudável e mais consciente de que a atividade física é muito importante. Mas também os pais são de extrema importância nesse estilo de vida da criança e do adolescente, porque a gente reproduz o que a gente vê em casa. Então, se meu pai e minha mãe, eles têm uma boa alimentação, eles fazem atividade física, consequentemente, a criança e o adolescente vai querer reproduzir isso para sua vida. Então, ele não vai ver a atividade física como um pesar, não, uma obrigação, eu tenho que fazer porque eu tô acima do peso. Não, gente. Então, assim, a gente tem o profissional de educação física, a gente tem que conseguir criar um meio de mostrar que a atividade física ela é prazerosa e não que ela só pode ser vista como tratamento na questão aqui da obesidade ou só como prevenção. E segundo Fernandes, os exercícios mais eficazes para a perda de gordura são os aeróbicos e os exercícios de resistência. Porém, a criança e o adolescente, a gente tem que criar um meio que ele sinta confortável e que ele sinta o interesse de fazer a prática. Porém, a gente também se depara com algumas barreiras ambientais. Talvez a criança não tenha um lugar disponível, a criança e o adolescente não tenham um lugar disponível para fazer, às vezes não tem condição financeira, tem as condições sociais, às vezes a família não incentiva, às vezes tem falta de conhecimento, infelizmente ainda a falta de conhecimento existe. Temos as barreiras comportamentais, que a criança tem medo de se machucar, tem mau humor, não quer, está preocupada com a aparência. E temos também as barreiras físicas, às vezes a criança tem algum tipo de limitação, às vezes tem dores, às vezes sente mal. Então, existem evidências que falam que a prática da atividade física regular, ela previne contra o ganho excessivo de peso.
Então, é muito, muito, muito importante que a gente consiga conscientizar a sociedade disso, porque muito se vê programas para prevenção de outras doenças, até mesmo prevenção de obesidade, mas a gente fala de obesidade para adultos. A gente não vê um programa falando sobre prevenção de obesidade para criança e para adolescente. Eu, particularmente, eu venho de uma época que criança gordinha era bonitinho, mas gordinha até que ponto? Então, eu cresci, eu tenho pessoas próximas que são... Opa, filho, você vai. Eu tenho pessoas próximas que foram obesas na infância e hoje são adolescentes que já precisaram passar até por intervenção cirúrgica em questão da obesidade. Por quê? Porque não queria praticar uma atividade física e o pai e a mãe simplesmente deixaram. Então, assim, o programa regular de atividade física tem que treinar pelo menos 3 componentes: força muscular, aeróbio e flexibilidade, diversificando com ênfase no objetivo de cada criança. A criança vai querer emagrecer, sim, mas para o adolescente já vai querer ficar musculosinho, já vai rolar um pouquinho mais da vaidade. E muita gente pensa que a musculação, o treinamento de força, vai causar algum tipo de lesão. E não, e os riscos de lesões osteoarticulares em crianças e adolescentes que trabalham com sobrecargas musculares é bem menor do que com a criança que faz algum tipo de prática de contato, tipo luta. Então, desde que seja realizada esse treinamento com as cargas super máximas, com supervisão do profissional, não tem problema nenhum. Quando a gente fala de colocar uma criança que está com sobrepeso, com obesidade, para fazer algum tipo de atividade física, primeiro, o que vem na cabeça? Vamos colocar numa luta ou numa ginástica. Tem outros tipos, tem a recreação que a gente pode colocar numa atividade recreativa, que vai envolver grande quantidade de massa corporal, como basquete, natação, futebol, futsal, handebol e vários outros. Mas a escolha do esporte mais apropriado para cada criança e adolescente vai depender da idade, do gênero, da maturação, da maturidade emocional, se ela tem algum tipo de limitação física, se ela tem facilidade, que às vezes a criança quer participar de algum tipo de atividade e ela não tem aquela facilidade na participação daquele esporte que ela tanto deseja. Mas também a gente tem que ressaltar que o profissional de educação física, ele tem que incluir os jovens nas atividades, ele tem que ter o princípio da inclusão, de informação que englobe a educação e saúde. Então, que ele tem que diversificar. Se ele vai ter uma criança que é deficiente, tanto física como mental, se ele tem alguma criança ali que tem alguma limitação física, ele tem que estar preparado para trabalhar com esse público. Então é perceptível que o esporte e a atividade física bem orientada e conduzida pode transformar a vida da criança e do adolescente. Pode transformar a vida das crianças e do adolescente, tá caindo. Isso. Então a gente tem que ter essa melhor orientação. Alguns pais irresponsáveis acreditam que a musculação pode fazer algum mal para a criança quando ela está em crescimento, e estudos mostram que não, que os impactos ocasionados pela musculação, ginástica e levantamento de peso é benéfico para os ossos em crescimento. Até que em 2014 foi publicado nos periódicos mais respeitados de educação física. Agora vai entrar meu inglês, espera aí, professora. No British Journal of Medicine, eles fizeram uma declaração de posição falando sobre o treinamento de resistência e como esses treinos de resistência poderiam ser benéficos na vida das crianças e dos adolescentes. E eles conseguiram tantos os benefícios foram tantos que a OMS incluiu no seu guideline
Guideline, isso, sobre a prática da atividade física de força, de treinamento, de resistência para criança e adolescente. Então, assim, a gente está tendo um suporte, mesmo que seja aos poucos, não seja muito evidenciado, né? Mas a gente está começando a ter um suporte que treinamento de força para criança e adolescente é benéfico, sim. E as respostas do organismo pelo exercício físico são os mesmos, tanto para criança e como para adulto, não tem diferença. Os exercícios mistos que tenham características aeróbicas e anaeróbicas são boas opções para o tratamento de obesidade e ele é recomendado para esses indivíduos. Visando a redução ponderal. Então, o Escalante ele fez uma pesquisa que relatou que o exercício físico é capaz de diminuir o LDL em até 35%, que é aquela gordura ruim, e aumentar a gordura boa, que é o HDL, em até 25%. A senhora está me ouvindo, professora? Então, através desse estudo do Escalante, essa pesquisa dele é considerada por muitos autores uma ferramenta para reduzir os danos associados à obesidade. Então, assim, se a gente procurar direitinho, a gente vai achar que a gente tem nas nossas publicações os benefícios. E para finalizar, eu quero falar que os profissionais de educação física, eles estão sendo cada vez mais requisitados. Eles estão sendo cada vez mais requisitados para trabalhar com essa população. E principalmente agora que a gente está numa época de pandemia, as vacinas estão chegando, a gente vai tentar voltar para uma realidade e a gente vai se deparar com muita criança e muito adolescente obeso e a gente tem que estar preparado para trabalhar com essa população. O nosso conhecimento profissional, ele contribui para uma sociedade mais saudável. Então, a prevenção e o tratamento da obesidade adolescente, ele precisa ser modificado pela sociedade. A gente precisa mudar esse comportamento, a gente precisa que priorize um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável e a prática de atividade física regular. Porque a prática de atividade física regular não só vai diminuir a obesidade, mas também vai melhorar muito as doenças crônicas não transmissíveis que elas são oriundas da obesidade. Da obesidade adquirida nessa população. E é isso. Voltei. Eu trabalho em academia, mas eu não trabalho especificamente com criança. A minha ideia é trabalhar com criança porque eu sou mãe de uma criança especial. Então eu comecei a faculdade por conta do meu filho. Meu filho é autista, então a minha ideia é trabalhar com crianças especiais, principalmente na inclusão, porque muito se fala de inclusão, mas ela é dentro do ambiente escolar. E fora do ambiente escolar, a gente não tem profissionais capacitados para trabalhar com esse público. Muitas vezes porque eles têm medo, eles não conhecem. Então, a minha ideia é trabalhar com esse público. Eu gostaria muito de ter falado sobre autismo, porém eu não teria suporte para montar. Eu não teria suporte para fazer o meu TCC, até porque o que se fala de inclusão em ambiente escolar, eu não faço literatura, eu faço bacharelado.
Então eu procurei um outro tema que fosse a minha realidade, o que eu vivo, o que eu vejo. Então eu tenho muitas amigas com filho obeso, eu cresci, minha mãe é caseira, então o patrão teve o filho obeso, então ele foi uma criança obesa, uma criança com 6 anos que já vestia tamanho adulto, era muito, para mim era demais uma criança de 6 anos com 60 e poucos quilos. Então eu vi esse adolescente ter que fazer uma intervenção cirúrgica para poder diminuir o peso aos 15 anos. Então é algo que eu sei, que eu vivo, que é minha realidade. Então, eu sei que falar de obesidade, tem muitas crianças que são autistas ou que têm algum outro tipo de problema que são ansiosas e acabam comendo mais. E, consequentemente, acabam estando no sobrepeso ou obesas. Meu filho tem 10 anos, ele é autista atípico. Ele começou na escola, ele estuda numa escola especial, Somos Capazes, aqui no Guarujá, que eu sou de São Paulo. E um dia ele chegou em casa da escola fazendo atividade física. E eu falei pro meu marido assim, ó, eu já dava aula de dança em academia, falei, eu vou fazer a faculdade, porque se ele já chegou fazendo exercício, alguma coisa tem. Então eu corri atrás, achei a Uninter e estamos aí hoje, tô aqui, 4 anos, então tudo que eu faço de atividade física, meu filho reproduz comigo, ele gosta, então se eu posso ajudar meu filho, eu sei que eu posso ajudar outras crianças também. E eu sei que o meu filho vai crescer, ele vai querer praticar algum tipo de esporte. Eu sei que ele vai crescer, ele vai querer participar de algum esporte, fazer alguma prática. E então, se eu puder incentivar e puder trabalhar com ele, para mim vai ser maravilhoso. Obrigada. Tá, tá, peguei. Tá. Professora, eu posso pedir um favorzinho para a senhora depois? Eu queria saber se a senhora deixa eu dar um print da tela para eu guardar esse momento de recordação. Oi, voltei. Então, só um minutinho. 1, 2, 3 e. Deixa eu só tirar o mouse aqui da frente. 1, 2, 3 e. Aê! Tá bom. Obrigada, professora. Sim, essa é a meta. Obrigada, professora. Muito obrigada. Até. Tchau, tchau.